Olá, boa terça-feira. Eu sou Michele Bonilla e mais um devocional de Mulher para Mulher. Se eu pergunto para você sobre comparação, o que vem à sua mente? Comparação é algo que a gente cresce ouvindo, que os pais fazem conosco muitas vezes para tentar nos instigar. Já percebeu como um pai faz assim, ó? Come, olha ali, ó, o fulaninho tá comendo. Ou, por exemplo, come tudo. Olha ali, ó, o papai já terminou de comer. Ou, filho, usa isso, olha o seu coleguinha tá usando. Não é assim? Não é comum os pais usarem de comparação para tentar instigar a criança? Nós crescemos assim, você não consegue fazer isso, a sua prima consegue, para ver se aquela criança consegue. É um jeito de tentar instigar, é usado com certeza, errado com certeza, mas é uma tática, vamos dizer assim. E nós crescemos nos comparando. Vamos aos padrões de beleza, não é verdade? A gente se compara mediante o padrão de beleza daquela época. Nós buscamos no outro o nivelamento para saber se estamos bem ou mal. A comparação no mundo espiritual, estava conversando com uma pessoa recentemente que quando a pessoa se acha, tem uma régua moral no mundo espiritual, se uma recebe uma coisa e ela não, como que ela recebeu? Parece que eu oro mais que ela, eu sou mais santa que ela, por que ela está recebendo? A pessoa faz esse tipo de comparação no mundo espiritual, no mundo real, no mundo profissional, enfim. Comparação nos acompanha desde o nosso nascimento. Só que, muitas vezes, mediante estas comparações, nos sentimos inaptas, nos sentimos inferiores ao que estamos sendo comparadas e cria-se padrões na nossa mente de que não somos o que talvez poderíamos ser se não estivesse com este padrão firmado na nossa mente. Então nós precisamos nos destravar para nos conhecermos. Seríamos outras pessoas se não tivéssemos sofrido comparações? Será que não? Talvez, quem sabe? Por isso, queridas, eu acho muito interessante nós buscarmos em Deus maturidade espiritual, porque esta busca nos faz conhecer quem Deus deseja que sejamos. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele não usa de comparação. Ele não diz: ei, fulana, a Beltrana está orando, você não. Ele cria padrões individuais. E o padrão de comparação que ele impõe é ele. É ele. Porque tem pais, por exemplo, que não gostam de verdura. Não comem verdura. A criança não vê esses pais comendo frutas e verduras. Mas eles querem que a criança coma um brócolis. E ele diz: olha ali, ó, seu priminho tá comendo, come. Jesus não, ele não usa isso. Ele é o padrão de perfeição. E eu acho isso fantástico. Ele é o padrão de pai, ele é o padrão de filho, ele é o padrão de esposa, ele é o padrão de amigo, ele é o padrão de servo, ele é o padrão de líder, ele é o padrão. Identidade é a consciência de cada indivíduo, que cada indivíduo tem de si mesmo, ou seja, muitas vezes nós tomamos a nossa identidade, como nossa identidade, o que sentimos e pensamos ao nosso respeito ou rótulos que pessoas colocaram em nós e aceitamos tais coisas como verdade. Meu pai dizia que eu não era assim, então eu não sou assim. Quantas coisas você não é porque disseram que você não era? Ou quantas coisas você é porque disseram que você era? Olha, eu não sabia que eu era teimosa, mas cresci ouvindo que eu era teimosa. Olha, eu não sabia que eu era assim, mas disseram que eu era.
Olha, talvez eu saiba fazer essa coisa, mas sempre disseram que eu não era boa nisso. Queridas, quantos rótulos existem em nós, mas que, se tirado, não condiz com a essência. Você entendeu? Não atingimos o máximo daquilo que fomos criadas para ser e alcançar por causa de rótulos colocados ou desenvolvidos por nós mesmas. A palavra de Deus diz que Ele, o Deus dos deuses, tem pensamentos bons ao nosso respeito. Você tem pensamentos bons ao seu respeito? Ou você é daquele tipo que diz assim, não, eu não consigo. Ou, por exemplo, não, eu nem começo a comer sorvete porque se eu começar eu como o pote todo. Você já se autorrotula que não tem domínio próprio. Porque a palavra de Deus diz que Ele já nos deu o espírito de poder. Poder sobre as nossas emoções, para que sejamos senhoras das nossas emoções. Ele já nos deu o espírito de amor e de equilíbrio. Nós temos tudo o que precisamos, mas não usamos. E muitas vezes porque nos rotularam de um jeito que não é o jeito que Deus deseja. E na oração você aprende a conhecer a mulher que o Senhor desejou que você fosse, mas que talvez você nunca alcançou, porque você continua sendo a mulher que disseram que você era, a criança que disseram que você ia, você acaba se tornando a mulher que disseram que você iria ser quando criança, entendeu? Filhos de pessoas que não deram nada, esse aí, coitado, vai ser igual o pai. Em nome de Jesus, vá ao secreto do teu quarto e ore, Senhor, eu quebro toda a cadeia amaldiçoada, toda a maldição geracional, todo comportamento maligno, toda palavra de maldição proferida contra a minha vida, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E comece a criar novos padrões mentais para você, debaixo do que Deus tem para você, porque a palavra diz que Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz para você. Olha que maravilha o que diz Jeremias 29, 11, 13. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz. Será que temos desfrutado de dias de paz? Porque, queridas, dias de paz não significam dias sem lutas. Mas Ele nos dá uma paz que excede o entendimento humano. Você está numa batalha. Você pode estar no deserto, mas você está em paz, porque sabe que há maná, que há nuvem de fogo. Você entende que você compreende que Ele está com você. Ele passa com você. Isso é ter pensamentos de paz. E você só encontra quando você o busca. Porque quando você o busca, você o acha. É o que diz Jeremias 29, do 11 ao 13. Só que para isso você tem que invocar, você tem que ir até Ele, você tem que orar a Ele. E então ouvir o que Ele tem pensado a respeito de você. O que será que Deus tem pensado a nosso respeito? Porque conforme lemos a palavra, nós vamos descobrindo a nossa identidade em Deus. Por exemplo, a Bíblia nos afirma que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Cristo, nós podemos, entende? Nós podemos vencer até mesmo estas palavras, estes pré-julgamentos que nos foram impostos. E compreender que somos amadas, que somos aceitas e desfrutar do perdão dele. Tem pessoas que não conseguem desfrutar do perdão. Não conseguem fazer uso do amor de Cristo. Não conseguem desfrutar da
paternidade. Não conseguem entender que somos abençoadas com todas as bênçãos espirituais, que somos justificadas, que somos embaixadoras de Cristo. Conforme lemos a Bíblia, queridas, descobrimos nossa identidade em Deus. Não firmada em nossos pais, não firmada nas comparações com as pessoas que cresceram conosco. Não, em Deus. Ele não quer que pensemos errado, que pensamentos errados nos imobilizem, mas que vivamos uma vida em abundância desde agora. Nós temos nossa identidade reafirmada em Deus. Quando sabemos quem somos, nós podemos alcançar muitas coisas, mesmo que pareça difícil, porque Ele já disse que podemos todas as coisas. O Senhor nos capacita e nos dá a ferramenta que precisamos. Quando vamos aos pés da cruz, ao encontro do Senhor, toda palavra proferida e que guardamos no coração de comparação cai por terra e nós conseguimos nos fortalecer e vislumbrar um futuro diferente mediante a afirmação que o Senhor está fazendo ao nosso respeito, sem comparação, porque a partir do momento que a gente se compara, a gente se frustra. E muitas pessoas cresceram adultos frustrados mediante as comparações do passado. E é isso que o Senhor deseja quebrar em você. Ele te fez única, não há ninguém igual a você. Você é incomparável. Compreendeu? Que Ele não te quer no padrão. Se você é diferente da sua irmã, se você é diferente da sua colega, é exatamente por isso que Ele te ama. Ele quer extrair o melhor destas diferenças. Muitas vezes, mentiras são lançadas em nossa mente a respeito da nossa identidade. Por isso é importante declararmos as verdades que Cristo diz sobre nós, pois as palavras exercem um poder de comando no mundo espiritual. E a nossa verdadeira identidade precisa ser reafirmada até que se torne convicção. Satanás usa essas brechas da comparação para nos desmotivar, para nos desanimar, para nos frustrar. Então, quando vir comparação à sua mente, diga: sim, eu sou diferente dele, eu sou diferente dela, mas não quer dizer que eu seja pior. Entende? Não quer dizer que eu seja pior e não quer dizer que eu seja melhor. Eu só sou diferente porque Deus me fez assim. Não se sinta pequena ou incapaz de realizar algo. Não olhe para os lados apenas como espectadora de conquistas. Deus nos chamou para vivermos o extraordinário. Na Bíblia, vemos pessoas que foram escolhidas por Deus. As pessoas olhavam para elas e talvez duvidassem de que elas pudesse sair algo bom delas. Gerar algum resultado positivo. Por exemplo, na história de José, vimos que ele era ainda bem jovem, seus irmãos não acreditavam nele, nem nos seus sonhos, muito menos que um dia eles se curvariam diante dele. Porém, José se tornou governador do Egito. Davi, por sua vez, era um pastor de ovelhas, muito vulnerável, e muitos duvidaram que um menino, jovem, magrelo, franzino, pudesse lutar com o gigante. Mas ele confiava em Deus e não só matou o gigante, mas também se tornou rei e um homem segundo o coração de Deus. Não perfeito. Exatamente aí mora a beleza de Deus. Deus deseja nos aperfeiçoar. Não deseja que sejamos perfeitos, como o mundo tenta nos comparar. Pedro era apenas um pescador sem status na sociedade, grosseirão, nervoso, mas Jesus o escolheu como um dos discípulos. E apesar de ter negado Jesus, Pedro teve um arrependimento genuíno e Jesus o escolheu para pregar entre os judeus. Queridas, Pedro nega Jesus 3 vezes e volta a pescar, volta à sua antiga vida. E Jesus vai até Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Queridas,
Deus não desiste de nós. Por mais que os outros tenham dito que não vai dar certo, por mais que Satanás tenha embutido no seu coração que você não vai dar certo, entenda uma coisa: você não é um erro por ter cometido um erro. E Jesus sabe disso, e Jesus te ama, e Ele chega mais uma vez para você por intermédio deste devocional para dizer: ei, eu tenho planos bons, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito. Não pense que eu estou irado, não pense que eu estou revoltado, eu te amo. Querida, nós somos amadas e este amor nos fortalece a ser melhor a cada dia. É por ele que nós temos que tentar ser melhor, não para provar para este, para aquele que me comparou. Não, 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 larga a mão das pessoas. Eleve o seu pensamento ao céu. Pense no que pode te dar esperança. A minha esperança vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que me gerou, que sonhou comigo. Senhor, por que tu me trouxe aqui? Faça essa pergunta para o Senhor. Descubra quem o Senhor planejou para que você fosse. Não é tarde. Se você respira, porque Ele renovou as misericórdias dele para contigo, para dizer: ei, eu quero que você descubra quem eu desejo que você seja em mim. Eu quero usar isso que as pessoas comparam como errado para mim. O Senhor manifesta a sua glória nas situações que para o ser humano é derrota. Seja forte e corajosa. Vamos declarar a palavra e desfrutar da vida abundante que Ele tem para nós. Se o Pai nos fez sonhadoras, se Ele nos diz para avançar, então nós podemos. Seja forte e corajosa, não desanime, não tenha medo. Tem pessoas que têm medo de si mesma. Nem vou tentar de novo porque eu não vou conseguir. A palavra do Senhor diz: porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você. Eu estarei com você, tente. Vamos experimentar, vivenciar da grandeza e do favor de Deus sobre nós. Queridas, Ele não nos compara. Ele não nos compara. Ele só nos ama. Vamos desfrutar deste amor sem comparação, mas com total dedicação em buscar nele quem podemos ser. Eu sei que podemos ser hoje melhores do que fomos ontem. Eu medito nesta palavra daqui, você medita daí, você envia para as mulheres importantes da sua vida daí, ok? E se você deseja amanhecer com um olhar feminino da palavra de Deus, é fácil, envie um WhatsApp com seu nome e cidade e eu adiciono você em um dos grupos de mulher para mulher, onde eu envio todas as manhãs um devocional da palavra de Deus. Lá no Telegram, o canal é de mulher para mulher e no Instagram você já sabe, Michele Fernandes Bonilla. Fiquem com Deus.